Muito bem. Então, o versículo de número 16 até o versículo de número 19, diz assim a palavra de Deus: E disse Caleb: Quem ferir a Quiriat-Sefé e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: Quem é o que tens? E ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quem diz amém? Amém. Diga comigo assim: Pai, dá-me uma bênção. Diga mais com vontade de quem quer uma bênção. Diga assim: Pai, dá-me uma bênção. Agora vire para o irmão do lado e diga: Deus vai te dar as duas fontes. Deus vai te dar as duas fontes. Ainda que você nem saiba do que está falando, mas profeta é assim mesmo, profetiza daquilo que nem sabe, só sabe que está profetizando. Aleluia. O Senhor me ministrou isto ao coração e eu quero falar a vocês um pouquinho. Deixa eu comentar um pouco essa história, porque é bem interessante essa história. Vocês sabem que o irmão Otniel, filho de Kenaz, que era Kenaz por sua vez irmão de Caleb, portanto Otniel sobrinho de Caleb, automaticamente primo de Axa, tá bom assim? Primo de Axa. O irmão Otniel era um dos filhos de Judá, mas era de uma família que não tinha muitas posses, era de uma família não muito rica. A história conta um pouco sobre Otniel, que nunca se preocupou muito com herança, com juntar tesouro na terra. Otniel tinha um coração assim diferente. A vontade de Otniel era sempre guerrear. A alma dele vivia na guerra. Otniel era um guerreiro, um príncipe guerreiro. Interessante, irmão, príncipe porque era filho da tribo, não era pertencente a uma tribo, mas na verdade ele não era gente rica, porque quando se fala em príncipe hoje alguém pensa logo em riqueza, mas não era rico não. Era um coitado, mas um homem corajoso, com um coração na guerra. A alma dele vivia em vencer, o negócio dele era vencer, só pensava em vencer. Aquela pessoa visionária, sabe aquela pessoa visionária? Eu não sei se vocês conhecem alguém na igreja assim, que não tem nada, mas tem vontade para tudo, entendeu? Não tem nada, mas a visão dele é que um dia ainda vai governar o mundo. É mais ou menos isso, sabe? Este era o irmão Otniel, corajoso que só um lampião. Pense num homem que tinha coragem, não tinha muita essa capacidade toda, mas corajoso. Ele era sobrinho de Caleb. Caleb também era esse tipo de homem, como seu sobrinho. Era irmão de Kenaz, vinham de uma família de guerreiros fortes. É tanto que o irmão Caleb já tinha 85 anos nessa época aqui, e ele mesmo fez declaração a Josué dizendo: Tu sabe que o teu servo, quando foi vencer Jericó, lutar contra Jericó, com 40 anos de idade, e hoje eu estou com 85, e tenho o mesmo vigor, é o mesmo homem, a mesma força, a mesma disposição, vou guerrear até muito tempo ainda. O próprio Caleb disse isso a Josué, pedindo as suas terras em herança, terras que ainda estavam ocupadas por alguns estrangeiros, e ele precisava expelir esses exércitos e esta gente de sua terra. A terra que Moisés já tinha profetizado, quando ele tinha 40 anos de idade, Moisés tinha dito: Você terá por herança Hebron, todo Hebron é de Caleb. Então Moisés morreu, e 45 anos se passaram, agora estão do outro lado, estão conquistando na divisão das terras. Chega agora Caleb para Josué e diz assim: Lembre-se do que disse Moisés, e eu estou pronto para vencer, para lutar. Então Caleb também era desse tipo de gente. Kenaz, da mesma forma, era um grande guerreiro, e Otniel vinha dessa mesma linhagem. Por isso, meus irmãos, sendo Otniel esse guerreiro destemido, porém pobre, mas de repente o irmão Caleb, agora com esses 85 anos, mas não quer se arriscar muito, apesar de com vontade
mas você olha e quer saber de uma coisa, tem uma cidade ali que chama-se Kiriat Sefer, é uma cidade forte, a cidade de Kiriat Sefer era uma das cidades difíceis de conquistar, era como aí, por exemplo, que era uma cidade pequena, mas até Josué, o exército de Josué foi derrotado diante de Ai, apesar de que havia uma razão, né? Era o pecado de Acã. No caso de Kiriat Sefer, a situação não é a mesma. Era simplesmente uma cidade forte. Mas por que eu estou fazendo esse comentário para vocês? Vocês vão entender por quê. De repente, chega Caleb diante dos seus comandados e diz a eles: o general aí, ou o capitão aí, que juntar os seus homens e subir contra Kiriat Sefer e tomá-la e vencê-la e derrotá-la, vai ter um prêmio aqui. E o povo, opa, qual é o prêmio, general Caleb? Ele disse, é o seguinte, vem cá menina. Aí chama a menina, pense numa menina bonita. A menina era linda. Ele trouxe a Axa e disse, está aqui o prêmio de quem vencer a cidade. Os soldados tudo olharam para a Axa, eita prêmio, maravilha, todo mundo se animou, mas quando olharam para a cidade de Kiriat Sefer, o pessoal diz assim, rapaz, não vai dar certo não, o prêmio é bom, mas não tem jeito não, a cidade é forte. E analisaram, e não tinha guerreiro que fosse. De repente o Otiniel deu uma olhadinha para a cidade, viu a dificuldade para vencer, mas olhou para a menina e viu a beleza da menina. E coração sabe como é, né? Apaixonou logo da primeira olhada. Olhou para a bichinha e se apaixonou. Meu Deus, que prêmio! Se eu quer saber de uma coisa, eu vou fechar os olhos para a cidade e vou olhando só ela, só vou ver só ela na minha frente. Só a menina, eu só vejo a menina. E saiu de olho no prêmio, saiu a guerra. Diga assim comigo assim: de olho no prêmio, sairei a guerra. É isso que você tem que fazer. Se você olhar para o tamanho da dificuldade que você tem para conquistar ou para vencer, você não vai conseguir enfrentar. Se você olhar para o tamanho da luta, você não vai lutar. Aleluia, Deus! Vai pedir para desistir. É por isso, irmão, que muitos crentes, quando olham para a luta, eu já vi muitos olharem para o tamanho da cidade, sabe? Para ser conquistada, para as muralhas, para o exército. Quando olha para a dificuldade, para a barreira, aí ele ora assim: Deus, põe um fim na minha luta, Deus. Deus, eu não aguento mais lutar. Eu não aguento o quê, rapaz? Eu não aguento, não dá. Eu não suporto mais, eu não aguento mais. Que é isso, rapaz? Olha o prêmio. Ele não olha para o prêmio, só olha para o tamanho do problema. Não esqueça o tamanho do problema. Olhe para a vitória, olhe para a solução, olhe para a recompensa. Vale a pena lutar visando a recompensa. Jesus nos deu esse exemplo. Vocês sabiam que Jesus fez a mesma coisa? A Bíblia diz desse jeito a respeito de Jesus Cristo, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz. Ela não é olhando para o prêmio que ele venceu a luta. Eu um dia parei para pensar que gozo estava proposto a Jesus para que ele viesse a colocar o ombro debaixo daquela cruz. Porque lá no Getsemane deu vontade de desistir. Ele olhou para o tamanho da luta. Lá no Getsemane, ele orando, teve a revelação do Calvário. Ele, como Deus eterno, duas naturezas, natureza divina nele, ele podia saber o futuro. Ele olhou lá na frente e viu a cena do Calvário. Quando ele viu tudo, irmão, chegou a suar sangue. Não é brincadeira não, o negócio era sério. Aí ele gritou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Diga para esse irmão do lado aí: se você olhar para a cruz, você vai querer desistir. Mas se você olhar para a coroa, você lutará até a morte. Aleluia. Era como se Jesus estivesse dizendo: não tem outro para ir no meu lugar, não, Senhor. Dá para mandar, passa de mim este cálice. Dá para botar para outros negócios. Está difícil demais para passar por isso. Mas a Bíblia diz que chegou do céu um anjo que é o confortava. Agora eu fico imaginando como é que o anjo confortava Jesus. Provavelmente o anjo veio
vim para lhe lembrar da coroa. Eu vim para lhe dizer que vale a pena ir ao Calvário. O anjo veio para confortar Jesus, meu Senhor. Eu quero imaginar, a Bíblia não diz declaradamente o que foi que o anjo falou. Eu me imagino que ele deve ter dito assim: meu Senhor, se o Senhor for ao Calvário, o diabo será vencido. Se o Senhor for ao Calvário, haverá salvação para o mais indigno homem que há sobre a terra. Se o Senhor for ao Calvário, ser-te-á dado um nome sobre todo o nome, e ao teu nome, Senhor Jesus, se dobrará todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aí ele se animou, aí ele começou a visionar o prêmio, o gozo que lhe estava proposto. A proposta era essa: ser governador, aleluia, sobre todo o universo. Está escrito que tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele, por ele, tudo subsiste, nele se move. Ele é Senhor de tudo. Mas naquele dia, como homem, ele olhou como homem, os seus poros estouravam e transpirava sangue, vislumbrando o Calvário. Aí de repente veio o anjo e diz para ele: mas o Senhor tem que se lembrar que o Senhor vai comprar com o teu sangue para Deus homens de toda a tribo, povo, língua e nação, e os farás reis e sacerdotes, e reinarão contigo. É o gozo que lhe está proposto. Derrota Satanás de uma vez, vence a morte de uma vez, cumpre as profecias. A vitória é garantida, Jesus. Parece que eu estou vendo. Então, se a vitória já está decretada mesmo, vamos ao Calvário. Vamos lá, já está decretado que eu vou vencer. Deus já tinha dito. Então, nesse caso, a vitória é certa. Quem acredita aqui que a sua vitória já está assinada no céu? Então, mais uma vez, olha para esse irmão do lado e diz: lute, irmão, lute, até chegar na vitória. Agora escute só. Jesus então se anima, e ao se animar com o prêmio, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz. Aí ele disse: Pai, não seja como eu quero, a minha vontade não era ir, mas faça-se a tua vontade, seja como tu queres. Em outras palavras, vamos ao Calvário. Vale a pena, aleluia, vale a pena ir ao Calvário. Pois então, volta aqui para o Otiniel. Ele fez a mesma coisa. Ele olhou para a cidade e disse: rapaz, eu posso morrer. Mas olhou para a menina e disse: mas quer saber da coisa? Se eu não morrer, eu estou bem na fita. Eu vou embora, eu vou lá. Aleluia. Se eu não morrer, vale a pena. Ou eu morro ou eu vivo dessa vez. Mas que eu vou. Juntou os seus homens comandados e foi contra Kiriat Sefé, com gosto de vitória nos dentes. Aleluia. E venceu. E venceu. Imagina a alegria desse rapaz quando volta. Pense na felicidade dele. E eu acho interessante é que os amigos, os comandados, todos se alegravam pela vitória do seu comandante. É interessante, né? Ele que ganhou a menina, mas todo mundo saiu do lucro, né? Eu não sei como é que é isso. Eles simplesmente se alegraram porque o seu chefe estava recebendo o prêmio. E lá vem, eu imagino, a chegada de Otiniel agora vitorioso. Chega diante de Caleb. Meu futuro sogro já vai chamando assim, né? Afinal de contas, palavra é palavra, foi dito, está dito. Naquele tempo, palavra ainda valia alguma coisa, né? Aí, meu futuro sogro, o Senhor falou que quem vencesse Kiriat Sefé levava a moça. Está aqui a chave da cidade. Eu venci Kiriat Sefé. Caleb chama: menina, olha o teu guerreiro, vencedor, aleluia. O teu prêmio, não é só ele que está recebendo o prêmio, não, tu também está sendo premiado aqui, ou não é? Vale a pena, esse aí vale, não é esses outros medrosos, não, esse aí vale a pena. E a menina saiu toda animada para o casamento. Agora vocês imaginem só que quando a menina sai de casa, havia uma regra e uma lei. Essa menina, ela foi a primeira revolucionária na história dos direitos da mulher. Você sabia disso? Naquele tempo,